Se você observa, mandó a bautizar. ele mandou batizar. Arrependei-vos e cada um seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. E recebereis o batismo do Espírito Santo, porque a promessa é para vós, para os que estão longe e para quantos o Senhor chamar. Mas não começou no dia de Pentecoste, começou procurando o nome, começou fazendo um ato que representava a morte, sepultamento e ressurreição na água. Passava à frente, no chamamento, era dada a oportunidade, e depois se fazia um ato. Quando vem a mudança de dispensação, procure na 212 do livro de citações, aí essa mudança de dispensação traz coisas novas. Traz umas promessas novas. A promessa da dispensação da graça era nascer de novo, receber um corpo teofânico, traz este reino do Senhor e assim está sentados nesses lugares celestiais do lado do Senhor Jesus Cristo. Veem todas as promessas que recebemos e todos os benefícios dessa nova dispensação que começou depois da lei. A nova foi a graça. Começou essa nova dispensação. Começou com isso que eu falei a vocês, que todos o conhecemos. Mas quando o irmão Branham mostra o anjo, essa terceira etapa, o anjo, a 212, o anjo, disse, a 212, essa que está acima, a 216, está aqui. Vamos ler essa parte. É uma mensagem antiga porque a pessoa pode... Página 26, parágrafo 216. Agora, outra noite, tomou um grupo, um quarto de oração, aqui dentro, só para ver se esse novo ministério que havia sido prometido viria à existência no tabernáculo aqui, antes de chegar à carpa. Sabia que vinha um novo ministério. Sabia que tinha a ver com um quarto de oração. Você viu que era um quartinho de madeira. Era um escritório. E sabia que ali aconteceria um novo ministério depois do ministério que ele tinha, que era a primeira e segunda etapa. E ele dizia que ele iria em um instante. Quando se fala de um novo ministério, o que ele está pedindo aí como profeta e mensageiro dessa era? Pois ele desejava que fosse ele e que viesse a ele. Por isso tudo o que ele e todos os profetas falavam sempre crendo que neles e na sua era essas promessas se cumpririam, e deixava essa expectativa, esse sabor de que era nele que se cumpriria essas promessas. Tanto é assim que os crentes desse mensageiro, quando Deus levava o mensageiro, então eles ficavam à expectativa, ele tem que ressuscitar. O irmão Branham tem que se levantar porque ele disse que ele
percorreria este caminho outra vez. Ele disse que viria sobre um cavalo branco. Ele disse que estaria na carpa. Ele disse que cumpriria tal coisa. Ele disse que iria a Israel. E não cumpriu, pois então tem que esperar ele, porque ele tem que vir ver. Deixou esse sabor de que era nele que se cumpriria essas promessas. Muitos perceberam que viria outro mensageiro, que é o correto. Passaram a esse outro mensageiro, que houve uma luta nesse tempo para arrancar com um novo mensageiro. Claro que teve uma luta e forte. Outros ficaram com o mensageiro anterior, que todavia ainda estão esperando ele para que cumpra essas promessas. E outros, então nenhum nem outro. Pois então melhor eu ficar, eu vou dar as costas. Digamos, pois não se cumpriu, então eu vou ficar aqui, quieto. Ou eu não vou continuar seguindo nenhum e nem outro. Vê como aconteceu agora. A mesma coisa. O mensageiro vem falando dessa promessa, vem falando de tudo o que estará acontecendo. Como quando o irmão Branham disse. Chega um momento em que ele diz: isso será quando ele tome o título e abra no livro dos 7 selos e o abra. Assim será no futuro. Porque eu li nesses dias que ele... Então qualquer um vai se incomodar e pode até se desgostar. E, o irmão Branham disse que os selos foram abertos, mas veja, os selos não estiveram abertos. Ele estava antecipando algo que ocorreria quando abrisse, e mostrou o que seria esse tempo que estaria sendo aberto os selos. E nos tronos, a mesma coisa. Pois ele pode dizer, porque se ele disse que os trovões estavam ali sendo soados e tudo, mas isso seria quando Deus estivesse pregando os trovões em uma grande carpa catedral. Mas em um momento, então, se Deus leva um mensageiro e dá esse sabor, digamos assim, essa sensação e deixa esta sensação de que não. Ele disse aqui que não vê mais nenhum. Não disse também que os profetas profetizaram até João? Aí depois veio o profeta dos profetas, veio Jesus, e depois os apóstolos, e depois os 7 mensageiros. Ou seja, que quando... A pessoa pode dizer, como é que a Bíblia se contradiz? Não, os profetas até João, ou seja, até a dispensação da lei, profetizaram até João, mas depois veio um maior, veio um em uma nova dispensação. E ele podia dizer, certo, os profetas até aqui eram o último. A dispensação da graça, mas também temos que estar conscientes de que Gabriel ali não foi somado como um nem da lei nem da graça, porque observe que ele veio em uma encruzilhada do tempo, em uma encruzilhada de dispensação, em um impasse. Agora vejam que de João pulam e contam Jesus. Mas e por que não conta Gabriel, se ele era o mensageiro que veio proclamar a primeira vinda do Senhor? Bom, porque não veio em carne. Agora ele se apresenta, traz as boas novas a Maria, que é a igreja noiva, mas vem em carne humana. Também na sua igreja, e mais ainda, é um mistério a sua vinda. Está entre o seu povo, traz a mensagem, traz as boas novas, dá tudo a conhecer e vai. E então, aí dá a impressão e a sensação de que não, é nele. É nele que tem que se cumprir, porque ele disse que era ele. A mesma coisa que aconteceu quando o irmão Branham, e a mesma coisa que aconteceu com o irmão William de novo.
E então fica essa expectativa de que ele tem que vir para cumprir isso que disse. Mas o que tem percepção profética de que essa e não, digamos, não é a pequena diferença, mas essa é a grande diferença. A grande diferença entre um escolhido de Deus que tem essa percepção profética e um que não a tem. E é algo que é assim, diz o Senhor, e como é uma verdade bíblica, pois a falamos com propriedade e a falamos na realidade de o porquê uns não podem ver e outros podem ver. Isso é simples. Então Deus vem e traz essas boas novas à igreja, trazendo toda esta revelação, recolhe os escolhidos, mas tem uma separação que a palavra a faz. Aí vem os anjos cegadores fazendo a separação, a segregação. Aos escolhidos os coloca na cesta e a outros uns coloca em cestas e outros os lança fora. E você observa quando ele dizia que ali os sapos e as botas e tudo mais, e aí onde voltam para onde foram tomados. Eles voltam para trás, ao lodo. Agora, continuando do que estávamos falando, de como na dispensação da graça chegou até o momento onde ele institucionou a Santa Ceia, a instituição da Santa Ceia. Em 1 Coríntios ele fala, fazei isso em memória de mim até que eu venha. Ou seja, até que eu venha, até o cumprimento da sua segunda vinda. Tem uma anotação que depois nós vamos ler nesses dias, onde ele escreve, termina de fazer esse trabalho no meio da igreja, fecha a dispensação da graça, e então algo tem que ter acontecido no meio da igreja. Então já se começa em uma nova dispensação, e aí é onde então, veja, uma revisãozinha do que nós falamos. Se era dada a oportunidade, se recebia Cristo como Salvador, passava esse tipo e figura ali no batismo e a pessoa nascia de novo. Agora vejam, nesse tempo final, quando o irmão Branham ali disse nessa página 26, parágrafo 216, agora outra noite tomou um grupo nesse quarto de oração aqui, só para ver que o novo ministério que havia sido prometido viria em existência no tabernáculo aqui, antes de chegar a carpa. Bom, até onde eu sei, ali não teve nada, ou seja, não aconteceu nada. Não mais que só tão pronto quanto entrei ali, o Espírito do Senhor entrou e apenas começou a discernir os espíritos e dizendo às pessoas dos seus problemas e demais. O mesmo que ele já vinha fazendo, se continuou igual, não passou a esse outro ministério. Ou seja, a operar o Espírito Santo, a operar este novo ministério. E ele, nas entrevistas, o Espírito Santo foi maravilhoso e parecia como que talvez continuaria com o tempo, por um tempo, até que chegue essa carpa, no marco do mesmo ministério que tenho tido, porque nas entrevistas, ou seja, o mesmo ministério, o mesmo Espírito Santo, porque as entrevistas, houve apenas 4 grandes visões e sobressalentes que tomaram lugar nas entrevistas, portanto, ao melhor, eu vou continuar até que talvez a carpa comece, ou onde for que o escolhido para começar a declarar o seu nome em uma maneira nova.
Mas quando faça, será apenas tão perfeito como os outros. Será tão, e eu estou confiado em Deus, que será maior, não por causa de nosso ministério, mas por causa dos enfermos e as pessoas necessitadas. Há tanta necessidade na Terra hoje. Agora veja como ele vê pregação, o que houve ali com Pedro. Houve um líder, pregação, houve chamamento e houve uma ação, um ato. Além do ato de passar, qual foi o outro ato que se viu? A fila de oração. E entrar ao quartinho de madeira. Aí foi submerso às águas batismais. E aqui estão sendo introduzidos em um quartinho. Ou seja, tudo em uma maneira nova, em uma forma nova, que nunca tinha sido dada a conhecer. Portanto, esse ato ali, que se fazia no batismo, que se via, é o ato que em cada escolhido de Deus, Deus está fazendo nesse tempo final, nessa transformação que Deus está dando em torno dessa palavra para serem transformados. Já não é o novo nascimento, porque já nascemos de novo. Da água e do Espírito. Agora é o novo nascimento da palavra para produzir esse corpo eterno e glorificado que a palavra está produzindo. Mas essa parte de declarar o seu nome em uma maneira nova, e tudo o que se faria seria uma maneira nova, isso é o que o anjo lembrou ele, ou seja, recordou, o lembrou. Tu te lembras o nome que tu procuravas? Consequentemente, não era o nome Senhor Jesus Cristo, porque é uma maneira nova. Esse nome, ele já é o nome que ele usava nas campanhas, já era o nome que ele usava, porque não tem outro nome baixo ao céu na qual podemos ser salvos, senão Senhor Jesus Cristo, porque Deus o fez Senhor e Cristo, a Jesus, é por isso que é Senhor Jesus Cristo. Agora, se é em uma maneira nova, e é em uma maneira na qual não tinha se dado a conhecer, pois, aí quando ele desce ali e vê o que estava acontecendo, e ele disse, o que ele me disse ali, pois claro, isso ele tinha que guardar, porque não era a forma em que ele acostumava a fazer nas campanhas, que era em uma plataforma, fazia tudo e todo mundo via, tantas imitações que saíram. E muitos desejariam saber o que estaria acontecendo ali. Imagine, Pedro, por isso é que todo escolhido de Deus, ele com Deus é o único que sabe o que está acontecendo em sua vida. Ele é o único que tem essa experiência com Deus. É o único que, nesse quartinho da sua alma, sabe o que Deus está fazendo com ele. Porque é algo íntimo, na privacidade da tua vida e da minha vida é que ele está operando. Ninguém pode saber o que está acontecendo ali. E assim aconteceu nesse lugar. Apenas o anjo permitiu conhecer o que estava acontecendo ali, porque vejam, se a coluna de fogo está ali, é porque isso representa o lugar mais importante desse planeta Terra, em um lugarzinho que representa a alma. E aí, nesse interior, é que Deus estaria realizando todas essas maravilhas. E tudo o que está acontecendo agora, até chegar a essa parte culminante, é essa batalha que há, porque não acreditem que essas dimensões estão aí
lutando, porque há uma luta. Porque o reino das trevas, o reino do diabo, não deseja entregar esse reino. E, consequentemente, cada vez que esse momento vai se aproximando, ainda mais diz que ele está como leão rugindo, buscando a quem devorar. Ou seja, que vejam como ele também imita. Não diz como um gatinho rugindo. Ele diz como um leão rugindo, porque sabe que ele veio como leão da tribo de Judá. Ele está como leão da tribo de Judá no meio da sua igreja, nessa obra de reclamação. Vejam, quando ele vem, é leão da tribo de quê? De Judá. Tu não disse da tribo de Efraim, o leão da tribo de Efraim. Não, é leão da tribo de Judá. Não podia ser da tribo de Efraim. Não podia ser da tribo de Efraim. E não pode falar e continuar falando mais claro, porque senão entraríamos nessa parte onde ele fala, ao irmão Branham que não diga nada, mas nem sequer com todas essas coisas que temos falado, você pode mostrar, como o que lemos, aquela pessoa que disse, você pode levantar um morto, curar isso, e ainda eu não vou crer, disseram o irmão Branham. É porque quem é incrédulo, você não pode fazer com que creia. E não pode mostrar, você pode mostrar, colocar áudio, pode colocar foto, desenhinhos, você pode ler as coisas que ele escreve e ainda assim diz que isso não é assim. E a pessoa tem que estar consciente disso. A princípio, os irmãos, talvez por muitos já aprenderam e entenderam, mas melhor, o que fazem é que já deixe tranquilo, porque no início se via como tantos os que têm estado crendo e têm continuado crescendo nesse conhecimento, que são os que têm a percepção profética, pois no início foi porque é pessoas que começaram desde o início, talvez muito antes. Não podem ver isso tão glorioso, o que ele prometeu ver, cumprindo-se. E às vezes tiravam assim algumas coisinhas, extratos também. Deus não discute, e seus filhos tampouco, mas já estão aprendendo a não se pôr a discutir, mas melhor. Nesse tempo, que tardam ou demoram, gastando energia e força, gastem energia glorificando a Deus e dando graças a Deus de que você tem sido tido por digno de estar em pé diante do Filho do Homem, ou neste dia presente. É melhor gastar energia nisso do que não seria gastar energia. Isso melhor, nos dá mais energia, porque cada vez que tu fala uma palavra positiva, cada vez que tu cresce essa palavra de promessa, mais força Deus te dá e mais entusiasmo Deus te dá. Por isso, quando o anjo disse a Josué ali, esforça-te e ser valente, não temas nem desmaie, eu estou contigo. Vê, são palavras de esforço, de alento, de ânimo. Então, todo esse esforço que a pessoa faz, não o faça mais, mandam extratos. Glória a Deus por esse extrato, porque mais esses extratos, todos os extratos que eles enviam para combater, porque eles usam a mesma mensagem. São mensagens e extratos que o que faz é vindicar mais e mais essa etapa e essa obra e essa nova dispensação e o ministério que Deus tem no nosso meio e vindicam melhor os escolhidos. Ou seja, que tudo se torna para o bem, para a bênção. E muitas vezes tem extrato que até, olha, hoje, disse, meu Deus, onde que estava isso? Obrigado por enviar, porque veja agora este outro ângulo, veio, e Deus torna isso tudo em bênção. Por isso, ao ser filho de bênção, pois
Não podemos ver essas coisas como coisas negativas, mas melhor, como coisas positivas. Pois veja, Deus usou essa pessoa para me enviar isso, para ver deste outro ângulo, e isso me fazia muita falta. Veja, me faltava este detalhezinho. Muito obrigado, irmão. Dê a graça, agradeça por enviar esse extrato que aparentemente é para combater e atacar ou refutar, porque é para isso que o diabo sempre fez desde o início com a palavra. Refuta o que Deus falou. E não percebem que quando estão refutando algo, estão acrescentando a palavra ou tirando. E já sabem o juízo que espera que acrescente ou que o tire. Ao que tire, o seu nome será tirado do livro da vida, e o que acrescente serão acrescentados as pragas. Não foi o que aconteceu com o diabo ali? Com o que Deus disse que se comer vai morrer? Não, que nada, não vai morrer não. Ele acrescentou um pouquinho. É que terão mais conhecimento. Vê, acrescentou, usando as mesmas palavras. A mesma mensagem que Deus havia dado, a mesma mensagem foi que Ele usou. E é assim nesse tempo, devemos ver tudo de uma forma positiva e focarmos em nos prepararmos desta maneira nova, porque é uma nova dispensação, é um novo ministério, é uma mensagem, o qual é o que reúne tudo o que os profetas trouxeram do Antigo Testamento, porque o sétimo selo foi anunciado desde ali, desde Gênesis, e tudo o que foi falado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, os apóstolos, os mensageiros, tudo isso agora vem a ser o cumprimento disso que foi profetizado, falado. Em Jesus se cumpriu o que disse Isaías, o que disse Jeremias, o que disse Davi. Tudo se cumpriu em Jesus. Quando Jesus veio andando nele, essas escrituras. Podiam ver Jesus e podiam ver Isaías 61. Podiam ver a Davi no Salmo 22. Não deixará minha alma no sepulcro, nem permitirá que teu santo veja corrupção. Também quando diz amarrar minhas mãos e meus pés, podiam ver essa escritura andando ali. Podiam ver Malaquias 3, quando disse que viria João Batista, falando de João Batista aí, preparando a vinda do anjo do pacto. Vejam, todas as escrituras estavam nele. O que Jesus fez quando pegou o livro do profeta Isaías e foi dado a ele o profeta Isaías e achou o lugar, ou seja, ele procurou onde estava escrito. Foi as escrituras. Ele não veio com uma mensagem nova. Enquanto a se identificar. Ele se identificou com as Escrituras. E aí estabeleceu uma nova dispensação. Com essa maneira nova deste sacrifício perfeito e a obra que estaria se realizando e os benefícios que estariam recebendo por aceitar, receber sua vinda, o cumprimento da sua vinda e os benefícios de sua vinda. Aí veio o nome, aí veio o novo nascimento, aceitando e crendo, e todas estas coisas que veio ali. Vejam agora, em uma mudança de dispensação, conseguiu a mesma coisa. Esse homem agarra as Escrituras e diz: aqui o nosso irmão Branham está falando de mim. Aqui o nosso irmão William está falando de mim. Aqui está dizendo e se refere a mim.
Por isso ele podia dizer, aí Jesus, hoje se cumpriu essa escritura, porque o que estava ali era o cumprimento dessa escritura. Nenhum dos profetas das sete eras pôde dizer isso. Ai, que agora ele vem dizer tal coisa. Nem sequer o irmão Branham se atrevia a dizer isso. E nem sequer o irmão William se atreveu a dizer isso, porque neles, eles não eram o instrumento para que isso se cumprisse, por isso eles não falaram. João Batista não falou e disse, hoje se cumpriu essa escritura, porque não era João. Tinha que vir o cumprimento do que ele precursou para poder lhe dizer, hoje se cumpriu essa escritura. Pois quando aparecesse esse instrumento, pois iria parar, tomar as escrituras que o apontava e diria a mesma coisa que Jesus. Hoje se cumpriu essa escritura diante de vós. E pode dizê-lo com segurança, com certeza, sem lugar a dúvida. Ou seja, que quando vejo esse homem ali parado, de pé, pois estão vendo o cumprimento do que o reverendo William Branham precursou e as boas novas que nos trouxe o nosso precioso irmão William Souto Santiago. O que ele falou, e ele pôs ali precursor, ou seja, que também vem a ser um precursor. E aí é que este homem pode parar e pode apontar as escrituras que lhe correspondem, que correspondem a ele. Quando nosso Senhor apareça sobre a terra, ele virá em um cavalo branco sobre a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. E o irmão William disse, se acharmos esse homem, estaremos achando ao cavaleiro do cavalo branco. Estaremos conseguindo Apocalipse 10. A voz de Cristo, a voz de Deus, clamando como quando ruge o leão e 7 trovões emitindo as suas vozes. Onde os 7 trovões emitem suas vozes? Pois na vinda deste anjo, com este anjo com título de propriedade, não podia estar rugindo na dispensação da graça, porque estava como cordeiro. Onde vem um leão na dispensação da graça? Está na dispensação do reino. E é na dispensação do reino, onde ele vem como leão, como rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. E é aí onde a igreja, então, o coroa. É aí onde o irmão Branham diz, quando esse Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, o que está no nosso meio agora mesmo, chegue a se encarnar na pessoa de Jesus Cristo, diz, porque é o ungido, esse é o Messias, é a palavra ungida, e então o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E há 2 lugares que temos estado passando por cima, onde Davi foi ungido. Ele foi ungido na tribo de Efraim, na tribo do norte. Mas também foi ungido na tribo de Judá, as tribos do sul. Ou seja, que tanto a igreja não via como o povo hebreu fazem esse trabalho, fazem esse ato. E ao ele vir da tribo de Judá, porquanto as 2 varas têm que estar unidas na mão do profeta, veja, o recebe a igreja, que é onde está a bênção da primogenitura, e na tribo de Judá, composta por 2, que é de Benjamim e de Judá, veja como se une em um só homem essas 2 varas. A bênção da primogenitura tem que estar para a restauração do reino e, automaticamente, ao ter esta vara de José por Efraim, ou de Efraim por José, e a vara de Judá, aí então já tem esse instrumento, tem então o poder para estabelecer o reino do Messias nessa terra. E esse é o único homem que pode fazer, porque Deus não faz nada sem que antes revele seus segredos aos seus servos, os profetas são seus embaixadores, são seus instrumentos, seus sócios, e ele tem que fazer tudo por meio deles. Portanto,
Em um profeta, Deus tem que estar cumprindo essa bênção primeiro no meio da igreja, porque ele vem por sua igreja. Embora na mensagem que lemos ele diz que ele veio pelo povo hebreu, mas como a igreja está pronta para ser raptada, então vem por sua igreja. Aí nós lemos faz pouco tempo, veja, ele vem por sua igreja porque está pronta. É o momento já para raptá-la. Vem por sua igreja, aí tem vara de Efraim, que são as tribos do norte, que são as que têm estado espalhadas pelo mundo, mas veja o simples, que é o chamá-las. Veja como já se fez esse recorrido. Então, quando Deus já cumpre essa promessa das duas varas na mão do profeta, pois já está aí essa vara de Efraim e a vara de Judá, porque ele vem pela tribo de Judá, mas automaticamente, já ao povo hebreu vê-lo e identificá-lo, no meio dessa igreja, automaticamente já se entra e é uma etapa muito importante no programa divino, porque então os juízos divinos já estariam próximos a cair, porque este profeta já teria as duas varas na mão. E o próximo é tirar o reino dos gentios do diabo. Como? Na grande tribulação. E já que os últimos 3 anos e meio que restam ao diabo, reinando nessa terra, já será destruído completamente esse reino nesta fase. E depois começa o reino milenial, que já estaria sendo estabelecido quando se retorne à terra, depois dos juízos divinos e a grande tribulação. Agora, vejam que depois, então a Terra passa por essa renovação no final do milênio, e é depois que surge esta cidade do centro da Terra, do coração da Terra, e já entra a eternidade, já entra a uma nova etapa, o mundo, a Terra, e já é eterno, tudo. Mas o que chegamos ali agora nos corresponde é ver e identificar o que Deus está fazendo nesse tempo, quais são as promessas que nos correspondem e estar conscientes de que não é uma obra humana, senão que é a obra que Deus prometeu que Ele estaria realizando no meio da sua igreja, e assim como Ele falou, é assim que tem estado se cumprindo e continuará se cumprindo. Não é uma obra humana, é uma obra que já foi falada, já foi profetizada, mas como Ele as está cumprindo de uma forma tão simples, aí é onde muitos não veio, irmão Branham disse, essa é a razão pela qual não podem ver a Deus, Criador dos céus e da terra, operando pela maneira que Ele o faz. E Ele diz, ali será de uma maneira tão humilde, e a pessoa não pensaria que uma coisa tão tremenda seria revelada ali, no Vaticano. Mas vejam como tudo ali é como que viria este 7º selo, como estaria se cumprindo no meio da igreja, em uma maneira simples. Agora isso, que surgiu dessa parte, desde essa maneira nova, como é que sempre há uma maneira nova para Deus estabelecer esta dispensação, como foi ali no tempo do apóstolo Pedro, e como está novamente em dias apostólicos, pois está se entrelaçando essa parte dessa maneira nova, porque vejam que tudo da dispensação da graça já não está se fazendo, pois então tem que vigiar. Quais são os passos a seguir para já entrar logo de cheio a essa maneira nova? Lembrem que o nome já foi um escândalo ali. E foi lá o motivo de perseguição. Aqui vai ser da mesma maneira. Vai ser pelo nome e vai ser pela obra que Deus está realizando e estará realizando no meio da sua igreja, na maneira que Ele já o tem em seu programa. E isso trará perseguição, uma abertura, mas depois perseguição para as fátuas,
já a matar e os 144 mil. E para nós é uma abertura, porque vai começar suavezinho e, ou seja, vai começar a restringir. Diz que muitos vão tirar essa parte da pessoa orar. Agora, em que cabeça cabe que tu vai tirar esse, digamos, esse do pastor que ore pelas pessoas? Tirar isso? Não, já não pode orar por tal pessoa. Não é esse ato, senão a forma, talvez, que se vinha fazendo ou estava se fazendo nesse momento para poder o reino dos gentios vir aonde esses pastores e dizer, não, tu já não pode fazer isso, porque é possível que vão tirar de um pastor, é impossível que tire isso de orar de um pastor por alguém que está enfermo. Algo além disso tem que ter estado se realizando para cortar essa forma. E outros vão preferir se unir a esse concílio sem perceber. Preferem servir ao Senhor sob os rudimentos, os regimentos dessa imagem, a não servir-lhe. E eles estão caindo na maior mentira. E muitos serão fechados os lugares, os locais, mas por que algo vai produzir isso? Aí é que outros vão dizer, vão ser como Pedro. Não, eu não. Aí vão negar o Senhor. Ou seja, que aí é onde vai se provar mais do que já está sendo provado o povo. É como a última provinha para ver quem é quem. Se é que creram na mensagem, porque o irmão William nos falou na mensagem de domingo, é que são crentes do irmão Branham, crentes da sua mensagem, são conhecedores da mensagem. Outros dirão, sim, eu sou conhecedor da mensagem, creio no irmão Branham e creio no irmão William. Mas vamos ver se é verdade que tu crês na mensagem, porque uma coisa é crer na mensagem e outra coisa é crer no homem. E pelo que já vem, muitos, melhor dos que deram as costas a Deus, ao Shekinah, a coluna de fogo, estão seguindo, melhor é um homem. E os escolhidos não dão as costas àquele que veio para buscá-lo, mas melhor, abrem o seu coração, abrem o seu coração à coluna de fogo para que venha, já não são línguas, senão que são as teofanias que ele veio trazer-lhes. Diz que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e se levantarão. Ali ele está fazendo um chamado, pois algo por aí tem a ver com as teofanias de cada escolhido. Porque assim como ele chama aos que partiram, que estão na sexta dimensão, e nós que estamos vivos aqui, quem vai chamar as teofanias? Quem vai trazê-las? Pois se ele está no meio da sua igreja, pois as teofanias estão perto. E se nós vamos mais, não, qualquer um que diga, olha esse, tranquilo, porque estão aqui a 12 pés. E quando se diz perto, pois podem estar já bastante visíveis e perto de cada um dos escolhidos. E chega o momento, por isso diz, em um abrir e fechar de olhos, seremos mudados. Ou seja, que essa teofania está cada vez mais perto e mais perto de você. E esse
que vai chamar a los de la sexta dimensión aos da sexta es el dimensão mismo é o mesmo que dirá, que vai dizer: entren entrem a los escogidos. aos escolhidos. Porque si yo te llamo, Porque se eu te chamo de um lugar e tu vem, pues también, pois também, por la palabra hablada, pela ese palavra escogido va a ser falada, esse transformado escolhido vai ser transformado darle las órdenes ao ser a dada esas teofanías as a que ordens a entrem esta en esos teofania cuerpos. para que entre nesses la corpos, oración que dijo él como a en el oração mensaje que ele del disse em uma templo mensagem de do templo 76, de que si 76, fuera por nosotros, que se dice fosse por Señor, nós, si fuera diz por Senhor, mí, se fosse si por fuera mim, por nosotros, se fosse le por diríamos nós, las órdenes daríamos as nuestras ordens teofanías a que nossas vinieran. teofanias que viessem. Ya él estaba Veja, ele já estava hablando algo falando que algo sería, que seria más adelante, lo mais que ocurriría adiante con esa o que teofanía. aconteceria com esta teofania, com essas Las teofanias. As Y chamaríamos dice, y le e permitiríamos diz e entrar, permitiríamos que entraran entrar, en cada cuerpo. entrar em cada corpo, Pues así, pronto pois va a ser. assim breve vai ser. Así como será el Assim llamado, como será o ese chamado, grupo de escogidos, este grupo de escolhidos, para que resuciten, para que ressuscitem, los muertos oirán la voz del Hijo de os Dios y mortos se ouvirão levantarán. a voz do Filho de Deus e se Assim levantarão. Assim Vuestras também teofanías, vossas teofanias, por la palabra hablada, pela palavra vendrán falada, virão y se encarnarán e se en cada encarnarão uno de los em escogidos. cada um dos escolhidos. Pero recuerden que eso Mas es palabra. lembrem que isso é palavra, Y si lo miras por ese otro ángulo, e se olha por esse outro ya ângulo, esas teofanías, essas que la teofanias que são a palavra se ha estado encarnando, já têm estado se encarnando, y cuando esa última e quando palabra esta última palavra sea absorbida, seja absolvida, chupada, vamos a seja decir, chupada, por digamos, cada escogido. por cada escolhido, Vean, vejam, cuando dice quando diz también esa palabra absorbida, também essa palavra absorbida es la absolvida, muerte en absolvida victoria. foi a morte Vean em que todo vitória. será absorvido Veja que tudo vai ser absolvido por la palabra. pela palavra. O sea que todo eso Ou seja, que hay tudo un isso proceso que ya está tem um ocurriendo. processo que já está Y todo es por la acontecendo palabra e hablada. tudo é pela palavra O sea que falada. ya llegará un Ou momento seja, en que já vai cuando chegar esa o última momento palabra sea onde hablada, esta última palavra, quando for falada, automaticamente o que falta ese cambio, é essa mudança. que por la palabra hablada, Que pela como palavra todo ha sido falada, por la palabra como hablada, tudo tem sido pela palavra alrededor de falada, la palabra que fueron pois não rejuvenecidos foram Sara y em Abraham, torno cada da vez lo palavra mencionamos, falada que foram porque ese rejuvenescidos Sara e ejemplo Abraão, temos mencionado que se isso, ocurrió porque ali com serviu o Abraão e Sara, exemplo de que tiene o que que ocurrir aconteceu com nós. com Abraão e E já Sara, isso se aconteceu está com eles, tem ocorrendo que acontecer em nós. conosco. E isso já Por isso está esse acontecendo cambio, conosco. Por isso, nosotros não essa viemos mudança, aqui, nós não viemos aqui ahora esta nueva agora, dispensación, esta nova a mirar las dispensação, cosas de la para gracia olhar as coisas da y a graça irnos para atrás, e ali voltarmos para trás, como lo hizo la esposa como de fez Lot. a esposa de Ló. Se le dijo no mires para Foi atrás dito, não olhe para trás. y miró para atrás. E olhou para trás. Todo el que mire para atrás y Todo vuelva que olhe a las para cosas del trás e mundo, volte las às cosas coisas para do atrás, mundo, as coisas de se trás, convertirá en una se tabla de converterá em uma estátua de em sal, la forma actualizada. na forma atualizada. Así que estamos en el tiempo Assim que estamos no en tempo donde todo onde tudo está siendo cumprido está sendo cumprido de lo que hablaron los profetas, do que os profetas de lo que falaram, hablaron los apóstoles, do que os los apóstolos 7 falaram, os ángeles 7 anjos mensageiros, y todo e en una manera tudo nueva. em uma maneira nova, em uma maneira na qual Era posible en la mente humana não era possível que iba a a mente estar humana que ocurriendo estaria esto que está acontecendo, ocurriendo. isso que está Como não estava acontecendo, escrito, como não estava no había nada escrito, en que basarse. não tinha nada em que se basear. Entonces, cuando Dios Então, viene quando cumpliendo Deus vem cumprindo su promesa sua promessa y siendo materializada en e medio sendo del materializada no meio do povo, pueblo, algunos dicen esto era alguns dizem, era isso lo que yo estava o esperando que eu ya por estava años, esperando por anos, y ahora estoy viendo esa e palabra agora eu siendo estou vendo esta cumplida. palavra sendo cumprida. Outros dirão, isso não Outros pode ser dirão, assim. isso não pode ser assim. Pues sigue tú pensando, Bom, então continue pensando y cada uno se va e cada acomodando um ya vai se en el acomodando grupo que le corresponde. no grupo que lhe Pero nos corresponde. enfocamos en los Mas escolhidos, nós focamos nos aunque se escolhidos, habla embora se de fala todos esos grupos, de todos esses grupos, porque a terceira etapa é para a noiva, para as fatas e para os perdidos e para os 144 mil. Tem que falar todas essas coisas, porque são para todos os grupos. Assim que sigamos em frente, nesse tempo tão glorioso, nesse avivamento tão glorioso. Esta é essa parte onde diz: este avivamento não tirará, ou ninguém o tirará. Vejam, porque cada avivamento de cada era e dispensação, ninguém podia tirar desses escolhidos desse tempo, daquele tempo. E o avivamento final, que estaria produzindo os trovões, quem poderá tirar de nós esse avivamento? Ninguém.
Ou seja, ninguém nesse planeta Terra, nem pai, nem filho, nem irmão, nem ninguém poderá tirar de nós esse avivamento, o qual tem estado produzindo os 7 trovões. E agradecemos a Deus o tempo todo que fomos achados bem-aventurados, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Eu creio que é São Mateus 5. Vamos ver para ver se é esse capítulo de Mateus. Esse capítulo de Mateus, ou seja, veja, fome desta fé de rapto. Se cumpre agora, nesse tempo, essa parte, essa escritura, completamente. E diz, porque eles, versículo 6 do capítulo 5, São Mateus 5, versículo 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Serão saciados dos 7 trovões, da voz de Cristo. Serão saciados desta fé de rapto, do que eles necessitam, do que o povo necessita. Ou seja, esse é o tema, eu acho que agora é o que vamos colocar na sexta. Fome e sede de justiça, eu creio que é, ou fome e sede de ouvir a palavra de Deus, porque é o tempo onde os escolhidos precisariam ouvir esses 7 trovões. E era o tempo onde a igreja tinha que recebê-los para irem no rapto. Porque sem isso, o que ele dizia? Teriam que passar pela tribulação. E você poderá dizer, mas se ele veio e se foi outra vez, então como, pois, se ele tinha pressa por partir, como dizemos há pouco tempo, mas como vai ser que tu vem buscar a noiva e está desejoso de dar e dizer algo para arrancar, acelerar e ir à presença de Deus, onde foi enviado da presença de Deus para dar essas boas novas, e quanto mais rápido eu as dei, mais rápido eu vou. Mas e a igreja? Outros vão dizer, não, o que acontece é que ele foi, mas ele tem que voltar, porque ele veio. Não. Isso já estava acrescentando. Consequentemente, tem que vir alguém que esteja cumprindo essa palavra de promessa que ele mesmo a deu. E tem que estar aí esperando por sua noiva. E melhor, ele a quer levar breve, porque os juízos divinos estão por cair. Mas lembrem que os juízos divinos não caíram em Sodoma e Gomorra até que saíram os anjos com Ló e sua família. Ou seja, aqui em tempo, e ainda falta esses 144 mil que sejam selados, os quais serão selados. E esta será a obra mais fácil e mais simplesinha para se fazer. E quando isso aconteça, lembrem que ele revela, ele se revela aos irmãos quando estava Benjamim. Mas a noiva já não estava fechada, trancada no palácio. E ele disse que isso acontece antes da grande tribulação. Ou seja, que é um lapso de tempo aí que contém, pode ser de 1 segundo até vários anos. O tempo de Deus pode se falar de uns eventos e qualquer um diria que isso é aí mesmo. Mas vejam, um I.
Quanto foi? E o dia de vingança do nosso Deus já passou 2000 anos. Esse I, o E, significou 2000 anos e um pouquinho mais. Agora vejam. Assim é nesse entrelaçamento, neste tempo restante, o qual também corresponde aos 30 ou 40 dias. Tempo restante, desde agora até 30 e 40 dias, íamos à ceia das bodas de Cordeiro. Este é o tempo restante. E já são 3 anos e meio da semana número 70 da profecia de Daniel, que é a que falta por se cumprir. Ou seja, que o que já estamos vivendo agora, neste tempo restante, que é o tempo onde estamos vivendo agora, onde está a igreja noiva recebendo essa fé de rapto, a qual não havia nas eras, não estava na dispensação da graça. Ele dizia, isso será no futuro. Quando ele tome o título de propriedade, isso está no futuro, o irmão Branham dizia. E ele dizia, ainda está ali o trono de intercessão, não se assustem, mas chegará o momento onde isso acontecerá. Ou seja, que já isso já é o que se cumpriu, porque esse título de propriedade já está aqui. Já tem estado sendo falado em cada escolhido, e é o que está se encarnando em cada escolhido. Quando tu queres entregar um título de propriedade de um terreno a alguém, e o agarra, pois já é dono dessa herança. Mas se não agarras, pois tu vai ficar sem herança. E até o que tens te será tirado. Ou seja, até essa terra, esse corpo na grande tribulação será morto. E depois do milênio, a pessoa será ressuscitada para se sair bem. Então entra a eternidade. Se não, pois então já será eliminado em espírito, corpo e em tudo, e em alma, e tudo será eliminado. Mas se agarra o título, pois o faz como herdeiro, vejam, de todas as promessas e de tudo o que o Senhor é herdeiro. Nosso filho, o filho mais velho, nosso irmão mais velho. Vejam, e lembrem que tudo é um. Tudo vem a ser em um. E tudo vem a ser nesse administrador que vem sendo rei. O rei. Tem tantas coisas que a pessoa continua falando e continua, mas vamos falar apenas disso, nesta maneira nova, na forma nova, que estaria se realizando nessa etapa da terceira etapa, o qual já estamos vivendo, já estamos internalizando, já estamos sendo parte disso. Essa é a maneira nova e cada vez vai se abrindo mais e mais, porque é o tempo para dar a conhecer todos esses mistérios. Mas primeiro, vejam como Deus começou. Sempre começou no instrumento. É como, digamos, como a prova, como a prova maior. Sempre tropeçam com o instrumento. Ali aconteceu com Jesus. Desde o princípio, questionavam, mas e este? Ao invés de ver a obra que estavam fazendo, mas esse não é o filho de José, do carpinteiro. Como pode ser possível? Outros diziam, veja, não turva nossa alma, diz-nos já. E ele disse, eu já falei, então blasfemou. E quando ele diz, né? Eu digo para que creia. Não. Melhor é para então ter mais armas
para julgar e condenar. Mas nós, os escolhidos, já estamos olhando atrás do véu e já estamos amadurecendo diante do sol, diante do Shekinah, diante da coluna de fogo, a qual está operando no meio da sua igreja, o qual foi vista pelo reverendo William Branham em uma grande carpa catedral. Por isso dissemos, temos a carpa, temos as pessoas, temos o instrumento, mas lembrem, temos algo maior que isso tudo. Porque tudo isso é grande, mas temos algo maior que isso tudo. Temos a Deus no meio do povo. Temos a coluna de fogo no meio do povo. E isso é o maior. Poderão ter muitos templos, mas se não tem a Deus, não serve de nada. Venha ser um templo de ferro, de bloco, do que for, ou de lona. Se há templo de lonas. Mas quando a pessoa tem um lugar onde já foi mostrado que a coluna de fogo estaria ali, a pessoa ter esse lugar e estar seguro e consciente da coluna, de que a coluna de fogo está ali, isso nos enche de alegria, de regozijo, de gozo, e é aí que está esse avivamento, no qual esse grupo, essa noiva, precisava para ir no rapto. Diz, a noiva ainda não teve um avivamento. A pessoa diz, poxa, mas como que não teve um avivamento? Ainda? Procure por aí, eu acho que é 2:12 do livro dos selos. A noiva ainda não tem tido um avivamento. Diz, era preciso os trovões para despertá-la. Pois então os trovões, os que trazem esse avivamento, os trovões, na 134, vamos ver se é a 134, ou seja, que são os trovões, os que estariam dando este avivamento, porém, e o que estava antes dando ao povo os trovões, ali não estava o avivamento. Onde está a fé de rapto? Aí. Pois se já não estivesse raptado, onde está aqui? Esse não é esse. Aqui lemos agorinha os selos. E notem, quando esse Espírito Santo que temos, nós lemos isso agora, chega a se encarnar. Procura 2:12. A 212, vejam. E essa é a mesma razão porque o avivamento que temos hoje, agora temos tido avivamentos denominacionais, mas não tivemos uma verdadeira sacudida. Não, Senhor. Não pense que temos avivamento. Veja. Porque não temos. Tem milhões e milhões de membros de igrejas, mas não tem nada de avivamento. A noiva ainda não teve um avivamento, não houve nem ali nenhum avivamento, nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva. Ou seja, que o avivamento que os trovões estariam trazendo seria uma manifestação de Deus. Seria a manifestação da coluna de fogo. Ainda não houve ali nenhum avivamento, nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva. Estamos esperando isso. Se necessitarão esses 7 trovões misteriosos para despertá-la. Ele os mandará. O prometeu. Ou seja, que estava nessa etapa de dormir,
Porque se alguém tem que despertar é porque deveria estar dormindo. Estávamos dormindo na dispensação da graça. Agora lembre, tudo isso ele está falando em termos assim. E quem é que desperta aos escolhidos? Os trovões. Será preciso a voz dos 7 trovões para despertá-lo, para despertá-la. Ou seja, vejam que esse povo que estava dormindo e foi despertada pela voz dos 7 trovões e identificou essa voz, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Ou seja, as ovelhas desse tempo final que seriam raptadas estariam ouvindo essa voz que os despertaria e lhes traria esse avivamento que produziria os trovões. Quem vai nos tirar esse avivamento? Ninguém nos tirará esse avivamento. Este avivamento continuará e chegará o momento que seremos transformados e esse avivamento produzirá todas estas bênçãos contidas nisso que esse avivamento produziu, os trovões. Os trovões avivando a sua igreja, os trovões trazendo esse avivamento, o avivamento novo. Um novo avivamento. Esse é o tema que nós vamos colocar. Um novo avivamento. Hoje é 27 de junho deste ano de 2023. Um novo avivamento. Que sigamos nesse avivamento e sigamos obtendo os benefícios desse avivamento, qual os trovões o trouxe, e que Deus continue abrindo o entendimento, continue abrindo as escrituras e continue nos trazendo também cura espiritual e continue nos trazendo cura física e que cada escolhido continue aumentando essa fé, que Deus, por meio da palavra, permita aumentar essa fé a esse nível tão alto, que falará a palavra ao Senhor por meio desse instrumento e dirá essas teofanias que entrem a cada escolhido e os transformem. E que breve estejamos aí na ceia das bodas do Cordeiro. Creiam de todo o coração que este avivamento produzirá em seus corações, em suas vidas, em seus corpos, sua transformação, produzirá corpos eternos, corpos glorificados. Siga crendo, siga pressionando essas promessas, porque breve Ele as estará cumprindo em toda a sua plenitude. Para mim tem sido um privilégio e uma bênção poder falar essas palavras, as quais são sempre de grande bênçãos para nós, e vamos falando todas estas coisas que correspondem a esse avivamento, correspondem ao tempo em que estamos vivendo. Porque cada vez que a pessoa fala uma palavra, essa palavra vai se fazendo carne e vai se cumprindo em cada um dos escolhidos, essa palavra de promessa, e vai se cumprindo e vai se fazendo realidade em cada escolhido e vai produzindo esse fruto em cada escolhido. Por cada palavra que vai se falando. Assim que não deixe que nenhuma palavra caia por terra, senão deixa cair aí, no coração. E o que não entende agora, entenderá mais adiante. E verá como a palavra vai fazendo o seu trabalho. Não a rejeite. Porque ele disse em uma ocasião, não, é que isso é a mesma coisa. Não, é que isso é a mesma coisa. Uma vez que ele disse em uma mensagem, e ele disse, como? Coma, porque um dia você vai precisar. Ou seja, toda palavra é manjar. Tudo é maná escondido. Assim que sigamos comendo do maná escondido,
comendo de los 7 truenos, dos 7 trovões, alimentando-nos e vendo esse avivamento novo em cada um dos escolhidos, em cada um de nós. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde. Já vamos terminar até aqui, porque já tem que continuar aí. Eu queria compartilhar essas palavras com todos vocês, em tudo isso que falamos, e possamos logo nesses dias acrescentar mais nas Escrituras, e tudo que Deus tenha para nós para esses dias, o qual esperamos que seja de grandes bênçãos e crescimento, cada dia mais e mais, do programa divino, e muita palavra continue se encarnando em nossas almas. E esta maneira nova, continue Deus fazendo essa obra em cada coração. Porque algo ele viu ali no quarto e teve que ficar calado. E é disso o que tem estado se falando nesse tempo, o qual em cada conversa ou estudo tem algo, o qual vai, sem perceber, o escolhido vai produzindo na sua vida, no seu coração, essa mudança. Aí é que está a chave, em receber tudo o que Deus está nos dando, e que nenhuma palavra caia por terra, senão que caia nessa terra, ou seja, onde vivemos, na alma, e produza e produzirá assim tudo aquilo para o qual está sendo enviada essa palavra. O que vai produzir? Corpos eternos e glorificados. Portanto, em torno dessa palavra é que estaremos recebendo essas promessas, o avivamento novo. Deus lhes abençoe.